Bem-vindos a mais um programa Apontamentos da Semana. Este é um programa emitido semanalmente pela Web TV Adventista em Portugal e aqui estamos de novo consigo para debatermos mais alguns aspectos importantes sobre o tema geral que aqui estamos a falar, a adoração. Tenho de novo comigo em estúdio os convidados residentes, o meu amigo Pastor Jorge Machado e a minha amiga, a doutora Isabel Ruivo. Vocês os dois, boas-vindas. Muito obrigado, é um prazer muito grande. Numa sociedade em que as pessoas querem garantir uma boa imagem de si mesmos, o desporto ou o exercício físico estão na moda. Por todo lado se vêem pessoas a correr ou nos ginásios a perder peso. É verdade que muita gente, ou a maioria, das pessoas é demasiado sedentária e tem falta de atividade física. Mas será, porém, que estamos cientes de que também muitas vezes estamos carenciados de tempo de descanso? A maior parte de nós está ciente dos resultados negativos que resultam de um estilo de vida sedentário. A obesidade é um deles, a diabetes do tipo 2 e as doenças coronárias e vasculares também. Mas estamos nós conscientes de que a privação do tempo de sono contribui para muitas dessas mesmas coisas? A falta de tempo de sono resulta no aumento dos níveis de hormona chamada cortisol. Quando em excesso, o cortisol dá sinal ao nosso corpo para que armazene mais gordura na zona abdominal. O excesso de cortisol também provoca stress, tornando-nos mais suscetíveis a certas doenças degeneráveis. Tudo isto pode ser evitado se pararmos um tempo de descanso reparador, como parte de um estilo de vida saudável. No contexto do tema que temos vindo a tratar, a adoração, gostaria de citar um salmo, em que Davi diz o seguinte: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Davi, neste bonito poema, estabelece uma ligação entre a adoração e a criação. Mas as suas palavras vão mais longe do que isso. Hoje queria ver convosco e com o painel residente o que está por detrás destas palavras sábias do rei Davi. E começaria de novo pela Isabel. Isabel, no início da formação da nação israelita, que acontecimento moral, ou que acontecimento e que código moral, melhor dito, estabelece essa relação do ato criador e a necessidade de tomar um tempo para adorar? A relação entre adoração e criação que podemos encontrar nesse código moral que se encontra em Êxodo 20 é grande, ou seja, as tábuas da lei que foram entregues por Moisés no Sinai, quando aquele povo se encontrava ali acampado, Deus sabia, mais uma vez, este Deus de amor, este Deus paciente, este Deus misericordioso, sabia que aquele povo precisava de um código, de leis, de regras para se reger. E, portanto, todo aquele episódio que conhecemos das tábuas da lei que foi escrita por Deus e foi entregue a Moisés para que aquele povo tivesse agora regras para se orientar e não esquecer nunca o seu Deus. Nestes 10 mandamentos encontramos o quarto. E é aqui, neste quarto mandamento, onde se encontra, em Êxodo 28, passo a ler: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E é neste mandamento que se encontra esta relação entre adoração e criação, porque quando guardamos o sábado, quando Deus separou este dia e pede que o adoremos, estamos intrinsecamente, logicamente também, intimamente ligado com a adoração ao Deus e a esse Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus criador. Portanto, a adoração e a criação estão aqui. Sim, porque o mandamento diz que em 6 dias trabalharás e farás toda criou Deus os céus e a terra. Exatamente. E ao 7º dia descansou. Não é? Portanto, este sábado é um dia separado, já vamos falar com certeza mais à frente, especificamente sobre o sábado, mas, portanto, o quarto mandamento é memorial da criação. Portanto, ao separarmos este dia nas nossas vidas para adorar a Deus, estamos a adorar um Deus que nos criou.
É interessante, Isabel, que já vimos noutro programa que o clímax do relato deste livro de Êxodo, onde aparece esse mandamento nas tábuas da lei, é de facto a morte do Cordeiro, que marcou o início da saída da libertação do povo de Israel do Egito. Moisés, quem escreveu, portanto, os primeiros 5 livros da Bíblia, vem recolher esse novo mandamento, ou esse mandamento de Êxodo, num livro mais à frente, em Deuteronómio. Por assim dizer, Deuteronómio significa a segunda lei, não é? Mas ele comenta aí algo muito interessante e que faz uma ligação, não só com a criação, mas também com a redenção. Que aspecto importante é que podemos ressaltar daqui? Em Deuteronómio 5:15, nomeadamente, o texto que tu referes, diz, e passo também a ler, lembra-te de que foste servo da terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Digamos que aqui é uma versão diferente do mandamento de Êxodo 20. Portanto, não só agora este mandamento aponta para o Deus Criador, mas agora para um Deus Redentor. Permite-me fazer aqui a ligação com o povo de Israel no Egito e quando Moisés, quando este povo é liberto do Egito, depois de todas aquelas pragas, em que Deus diz para que se unte a porta, não é? Que eles têm que untar as portas com o sangue daquele cordeiro que foi morto. E eu, nesta atitude, quando vejo este relato, penso quando o nosso Deus é misericordioso e nos dá a capacidade de livre-arbítrio. Ou seja, tal como no passado, também todos os israelitas tinham que manifestar, tinham que ter uma atitude proativa, ou seja, eu tenho que, para alcançar a liberdade, a salvação que me está a ser dada, neste caso, naquele caso, a libertação da escravatura do Egito, eu tenho que fazer algo, eu tenho que contribuir com uma parte. Deus pede que nós, na nossa vida espiritual, também sejamos ativos, não só cristãos passivos, e aquele povo teve que pintar, não é? A porta com sangue, e essa foi a libertação daquele tempo. Também agora Deus nos pede para a nossa salvação. Ele ofereceu o seu Filho para nos salvar. Este Cordeiro aponta sempre para Jesus, que virá morrer por cada um de nós, mas também nessa salvação agora espiritual, não é? Para que aponta a morte de Jesus. Eu tenho que dizer, eu quero ser salvo. Exatamente. Eu aceito esse sacrifício. Não é? Portanto, foi isso que foi pedido ao povo de Israel, não é? Alguns poderiam pensar, bem, que coisa rara pintar uma porta de sangue, não é? Queremos até que alguns israelitas não terão feito, que terão preferido ficar... O relato não nos dá nenhuma indicação disso, Pastor Jorge Machado. Eu acho que não nos dá. Não temos nenhuma indicação disso. Não é? Eu dá-me a ideia que todos eles confiaram, exatamente. Ou seja, aqui vemos a resposta que estava a dizer, Isabel estava a dizer, é muito importante. É a nossa resposta a Deus, a resposta do homem a Deus. Essa necessidade de haver uma resposta perante, digamos assim, aquilo que... A dádiva que Deus... Perante a dádiva que Deus apresenta. Não é? Já agora, faço uma pergunta ao Pastor Jorge Machado. Numa época mais próxima, depois de toda esta história do Êxodo, situemo-nos na época de Paulo. Como é que Paulo identifica Jesus Cristo como aquele que desempenhou exatamente esse papel aglutinador ao estabelecer, Paulo, essa relação entre a redenção, a criação e a adoração? Eu começaria por um ponto e que poderá parecer que estou a tentar fugir à pergunta, mas não é isso. Iremos ver que não é isso. Já aqui falamos sobre a forma de adoração, o lugar de adoração, mas, de facto, nesta questão de adoração, o que está implícito, ou seja, o que é importante é saber o porquê da adoração. Exatamente. Daí termos consciência de que a adoração é apenas um gesto, um ato de seres inteligentes, que raciocinam, que pensam. Os outros animais não adoram, porque
não pensam, não têm esta faculdade que Deus, com a qual Deus dotou o homem. Portanto, mais do que tudo, é saber o porquê adorar. E quando o apóstolo São Paulo aborda esta questão, e o texto de Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 22, vai realmente abrir os nossos horizontes em relação a todos estes porquês. Exatamente. Ele vai apresentar Cristo como aquele que nos libertou, ou Deus nos libertando do pecado, transportando-nos para o reino do seu Filho, para um reino diferente. Depois apresenta também ali Jesus como o Criador, dizendo mesmo que nada do que temos, nada do que veio à existência não veio sem a participação dele, sem que realmente ele o fizesse. E termina dizendo que antes de todas as coisas Cristo estava presente como Criador. E na última parte do texto ele fala então da reconciliação, que Cristo vem ao mundo, é o Criador que deixa, digamos, o seu trono, assume a natureza humana, vem ao mundo para reconciliar o homem com Deus. E aqui nós temos de facto, digamos, todas estas coisas juntas, portanto, e este conceito de adoração muito mais abrangente, ou seja, é o Criador, o ser que merece a adoração, é o homem criado que responde perante a grandeza de Deus, mas é também a necessidade da aceitação do sacrifício para que o homem possa ser reconduzido, digamos assim, à presença de Deus. E este é o objetivo de Cristo quando vem a este mundo, exatamente, é reconciliar o homem com Deus. Não é? Nós, na introdução deste programa de hoje, falávamos acerca da tendência hoje das pessoas se exercitarem e às vezes esquecerem um pouco também o tempo para o seu descanso. Isso provoca graves problemas. O que é que significa o sábado que Deus nos fala na sua lei, através de Êxodo, capítulo 20? O que é que nos significa o sábado para o ser humano? É apenas um dia para descansar? É apenas um dia na semana para recobrar forças? Isabel, o que é que lhe parece? Não, de todo. Não encaro de todo o sábado como só mais um dia. Ele é o dia. Okay. Portanto, e há bocadinho referíamos, não é? Quando Deus diz 6 dias, em 6 dias fez Deus o céu, os céus e a terra e tudo o que nele há. Portanto, o poder criador de Deus culmina com este 7º dia. Este 7º dia que é interessante percebermos que não foi feito por causa não foi Deus que precisou descansar no 7º dia, mas Ele sabia, Deus, na sua infinita misericórdia, mais uma vez, como refiro, Ele sabe as nossas necessidades e conhece-nos desde o princípio. E quando o sábado aparece como 7º dia, porque Ele sabia que nós precisávamos dele, não para descansar tão só, claro, e já referiste a importância do descanso e quanto isso é prejudicial na nossa saúde, mas o sábado, como eu também que já disse, é um memorial da criação. E eu aqui encaro este dia como um dia de adoração. Não é? O sábado para nós, enquanto adventistas do 7º dia, reconhecemos a dimensão espiritual do descanso. Portanto, não é só o descanso físico, mas é o descanso espiritual, para que, do ponto de vista mental, não é, também possamos restabelecer as nossas forças, ter um dia separado, um dia que permite fazermos algo diferente, não ficarmos o dia todo a descansar, não é? Sim, às vezes o descanso, dizem os entendidos, que o descanso às vezes é simplesmente mudar de atividade, não é? Às vezes o organismo descansa mudando de atividade. Mas aqui o sábado realmente temos que reconhecer que o sábado permite lembrar-nos do nosso Deus Criador e da dependência que, enquanto seres criados, temos dele. E que, sem essa dimensão espiritual do sábado, o sábado não seria aquilo que é. E, se calhar, para muitas pessoas que não têm esta dimensão espiritual do sábado, ele não é e logo não revigora, logo não estabelece as forças que necessitamos para mais uma semana de trabalho. Não é? Portanto, o sábado pretende realmente lembrar mais uma vez o nosso Criador e a dimensão espiritual do sábado é muito importante para nós, não é só mais um dia de todo. De facto, quando aparece pela primeira vez o sábado como um código de preceito em Êxodo,
o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado. Será que isto significa que Deus antecipou que a maior parte da humanidade se iria esquecer do preceito? Bom, que Deus sabe que o homem é por natureza também esquecido, sabe, e que Deus teve imensas evidências do esquecimento do homem, também teve. Ainda há pouco referimos isso, num dos programas anteriores referimos isso, quando falávamos exatamente da questão do bezerro de ouro, da adoração ao bezerro de ouro. Rapidamente o povo de Israel se esqueceu de Deus. Mas este conceito e este termo, lembra-te, não traz tanto a carga do não esquecer, ou seja, a necessidade de facto esquecer. É mais de assinalar, para celebrar. Ou seja, o que está aqui em questão é a celebração. Por isso, isto estava muito claro na mente de Moisés, quando vai buscar o seu povo por ordem de Deus, dizendo a Faraó para que celebremos, para que façamos uma festa. E o sábado tem exatamente isso. É assinalar, como se disse aqui, sendo o memorial da criação e sendo também o memorial da redenção. Celebrar no sentido de, com alegria, marcar, recordar exatamente esse processo criativo que Deus fez durante os 6 dias da criação. Jorge, como é que Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, encarava o sábado deste ponto de vista da celebração? Jesus encarava-o, enfim, de uma maneira muito interessante e muito objetiva, muito prática, porque Jesus tinha a noção exatamente da importância do sábado na vida dos filhos de Deus e do seu povo. Por isso Jesus também é, nesse sentido, um modelo e também um exemplo. Nós vemos no Evangelho de São Lucas, em Lucas capítulo 4, versículo 16, falando de um hábito que Jesus mantinha, que era ir à sinagoga ao dia de sábado, e Jesus ia ali exatamente com a finalidade de participar no momento de adoração. Nós vemos também, noutras ocasiões, Jesus curando no dia de sábado. Portanto, mostrando e tirando aquela carga que por vezes se procura dar ao sábado de um dia de isolamento, um dia de tristeza, mas é o dia de alegria, em que realmente é a libertação daquilo que traz sofrimento, traz dor, e Cristo é aquele que alivia as nossas cargas, e exatamente Jesus o faz todos os dias, inclusivamente no sábado, e assim também nós devemos fazer. Portanto, há uma forma de celebrar diferente daquela que realmente possamos, por vezes, pensar, não é? Jesus, de facto, como disseste, muitas vezes provocava mesmo os fariseus, fazendo curas ao sábado, não é? Que para eles era E não provocava por provocar, para chamar a polémica, para trazer a polémica, provocava para despertar consciência. Exatamente. Ele próprio provocava essa situação. Isabel, que relação é que existe, se é que existe alguma relação nisso, entre a saúde física, mental e a adoração no dia de sábado? Há pouco o pastor Jorge Machado falava-nos que Jesus curava no sábado. Que relação é que existe em relação à nossa saúde, nas várias dimensões do nosso ser, com a adoração no sábado? Pois, há estudos que provam que precisamos descansar e até somos mais produtivos no trabalho se descansarmos. Há muitos estudos que provam isso. Portanto, temos a perfeita consciência que a nossa máquina, esta máquina maravilhosa criada por Deus, precisa desse dia, precisa de descanso, e como falaste na introdução a este programa, a saúde física e mental é muito importante para nós e trabalhamos 8, 10, 12, às vezes 14 horas, sem dúvida que este descanso é muito importante. Porém, e como também já dissemos aqui, o homem hoje tem muita preocupação com o estado físico do seu corpo, não é? Descansar apenas pensando no descanso físico, mas a verdade é que
O sábado foi feito por causa do homem, não é verdade? E eu gostava de ler um apontamento que foi dito por São Paulo aos Coríntios, quando ele diz que fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. E continua São Paulo dizendo, vós sois santuários de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Então nós temos, efetivamente, ter cuidado com o nosso corpo. E o nosso corpo não é só físico, o nosso corpo é mental, o nosso corpo é espiritual. E, portanto, a relação com o sábado é, como também já dissemos, a necessidade do encontro com Deus, porque a nossa necessidade, enquanto humanos, é de adoração. E o sábado foi realmente este dia posto à parte para que nós, muito bem, descansemos, temos essa saúde física e mental, mas possamos ser um todo completo, um saudável, na plenitude da palavra. Apresentando o nosso corpo o melhor possível. Exatamente, perante Deus. E o sábado é realmente esse dia em que nós dedicamos ao nosso Deus. Em alguns círculos cristãos, a observância do sábado é apresentada como uma questão legal baseada em regras. Regras que, segundo alguns afirmam, tinham apenas a ver com o povo judeu. Mas, ao analisar seriamente este tema, constatamos que não é assim. O sábado é um tempo separado que nos proporciona bem-estar físico, mental e emocional, e ainda convívio social e elevação espiritual, pondo-nos em contacto direto com o nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo, através do nosso louvor e de adoração. Convido-o esta semana a fazer uma pausa no sábado e a experimentar esta bênção. Até para a próxima semana, se Deus quiser.